Vamos para a nossa noite de hoje? Como manter frequência alta em meio ao caos? Estão preparados para aprender? Esta semana, então, o dia de hoje também, né? Eu vou trazer alguns comportamentos que faz com que você baixe frequência e comportamentos que levam à frequência. Comportamentos do dia a dia, tá? Então, uma aula bem prática. 10 comportamentos diários. Eu vou tentar, né? Dar uns 10 comportamentos ali. Mas se eu começo a falar, mas vamos lá. Comportamentos diários para você manter frequência, tá? Olha o nome da live. Como manter a frequência alta em meio ao caos? Primeiro, você conhece alguém que precisa manter frequência alta? Você conhece alguém que anda com frequência baixa? Alguém pessimista, negativo, chato, birrento, aquelas pessoas que passam o dia inteiro emburradas, né? Conhece alguém? Então manda o link agora. Só essa live vai mudar a vida dela para sempre. Então manda o link. Vai que eu te espero. Quem está no Insta, manda aviãozinho. Quem está aqui, compartilha ali, ó. Compartilhar, manda. Manda nos grupos que você está. Manda para essa pessoa. Desvém, né? Uma aula gratuita agora. Elaine vai falar sobre comportamentos diários para manter tua frequência alta. E o que fazer para evitar não baixar frequência, tá? O que você faz durante o dia que você não sabe que baixa a tua frequência? Eu vou mapear esses comportamentos. E vocês sabem que eu sou muito boa nisso. Ok? Gratidão. Já falamos várias vezes sobre a gratidão, tá? Então, o que você pode fazer para elevar, manter tua frequência alta no meio do caos, no meio do dia a dia? Elaine, como manter tua frequência alta no meio dessa situação? É isso, tá? Então, agradeça. Agradeça. O que é a gratidão? A gratidão é reconhecer conscientemente as bênçãos que você já tem. Olha que interessante. E aí, qual é o nosso acordo? Qual é o nosso combinado? Quem entendeu, grita bingo. Quem entendeu, grita bingo. Vamos começar com o bingo? Olha que interessante. Como manter minha frequência alta no meio do caos? Aí a Elaine vem aqui e diz: agradeça. Oi, vamos entender. Cientificamente, por quê? Eu posso estar vivendo um grande caos. Eu posso estar vivendo um caos. E o caos gera frequência baixa, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar a minha frequência. E como que eu elevo minha frequência? Sendo grato. Porque a partir do momento que eu começo a agradecer, eu estou reconhecendo conscientemente as bênçãos que eu já tenho. E só isso já é motivo para agradecer. Todos os dias chegam coisas maravilhosas, chegam bênçãos na tua vida. No meio do caos existe a ordem. Então, eu não fico focado no caos. Através da gratidão, pelas bênçãos que eu já tenho, eu começo a elevar minha frequência, porque é reconhecer aquilo. E ao reconhecer sendo grato, eu estou sintonizando mais daquilo que eu sou grato. Ok? Então, por exemplo, quando você estiver no café da manhã, agradeça mentalmente pelo alimento, pela saúde, pela possibilidade de estar ali naquele momento. Você pode estar num hospital, você poderia não ter olhos para ver a comida, não ter paladar para comer, tampouco não poder comer o alimento que está ali. Então, você vai agradecer por aquilo que tem. Então, é apenas tornar consciente. Anota ali, né? Ao encontrar uma vaga de estacionamento lotado, você sorri, você diz internamente, obrigado, universo. Por quê? Porque a polaridade negativa, a polaridade contrária da gratidão, que te leva para alta frequência no meio do caos, com facilidade, a polaridade contrária é reclamar, é ingratidão. É ingratidão. Só tem dois lugares no mundo, ou você é grato ou ingrato. Ou você é grato ou ingrato. E às vezes, você não foi grato. Você esqueceu, então você foi ingrato. Bingo. É mais fácil entender a gratidão pela ingratidão. Você foi ingrato hoje? Vamos fazer uma coisa. Kelvin, coloca
uma música. Eu vou te dizer qual. Esperem aí. Enquanto você vai escrevendo bingo, 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 bingo. Enquanto você vai escrevendo pelo que você é grato. Para que, ao menos nesse momento, você possa vibrar na gratidão. Então, coloca aqui, hoje, especificamente hoje. O que aconteceu durante o dia, que passou batido, mas que você agora entendeu. Caramba, eu fui ingrato. Você entendeu o quê? Que você foi ingrato. Um carinho... eu já poderia digitar algo aqui. O Diego veio falar comigo tantas vezes durante o dia e eu fui completamente ingrata. Porque ele é amado, querido, carinhoso e eu aqui super focada no trabalho, mal dava atenção para ele, ó. Mas o quê? Meu Deus do céu. O almoço estava incrível, super bem, uma mesa posta linda, maravilhosa, e eu não falei para Lorena que o almoço estava maravilhoso. Ontem eu falei, hoje eu não falei. Eu fui ingrata, porque ela se dedicou a manhã inteira para o nosso almoço, a arrumar uma mesa extraordinária do jeito que eu gosto, e esquentou toda a minha sala de almoço, né, que é como se fosse uma sala de jantar, mas a gente só almoça lá. Esquentou 1 hora com o ar-condicionado ligado, para quando a gente chegasse, tivesse tudo quentinho. Não era só comida quentinha, era o ar-condicionado, o ambiente, a mesa, tudo lindo, maravilhoso, e eu não fui grata. Eu não reconheci aquilo. Mas eu não posso dormir. Então, vamos lá. Pelo que você foi ingrato hoje? Ah, essa aqui. Olha que lindo a Silvia, ingrata quando eu não respondi meu namorado no WhatsApp e ele me trouxe um chocolate. Olha como é lindo, né? Ai, meu Deus, meu celular está doido. Tá. Ok? Vamos lá, então? Nós vamos, então, agradecer. Eu vou apenas colocar uma música, ok? E você vai se colocar em gratidão. Perfeito? Então, fecha o olho. É o tempo de uma música. O objetivo da música é apenas agradecer. Fecha o olho. E você vai imaginar a vida dos teus sonhos. Você vai visualizar a imagem que representa uma delas, a vida dos teus sonhos. Você vai fechar os olhos e você vai visualizar a imagem que representa aquilo que faz teu coração vibrar. Você vai visualizar uma imagem que representa o teu sonho materializado, o teu sonho realizado, a vida que você sonha como realidade. E neste momento, você vai agradecer por tudo que você tem hoje. Agradeça pela tua casa, pela tua cama, pela coberta que te cobriu, pelo travesseiro, pelo lençol, pela toalha de banho que te secou, pela escova de dente. E você vai começar a agradecer por tudo. O prato, o talher, o copo, a xícara, o café que você tomou, a comida que você comeu, o sofá que você sentou, a cama que você deitou, o roupeiro, as roupas que estão lá. Você vai agradecer teu celular. Você vai agradecer o teu carro. E eu vou te deixar em silêncio por alguns minutos, para que você possa se colocar em sentimento de gratidão pelo que você tem hoje.
E começa a agradecer por tudo que você não tem, como se fosse realidade. Agradeça pelo teu sonho como se fosse real, igual o sofá que você tem em casa, igual o prato que você comeu, a coberta que te cobriu. Agradeça pelo teu carro novo, pela vida dos teus sonhos, pelo relacionamento dos sonhos, pela tua saúde, pela tua nova vida, como se fosse real. Agradeça por tudo aquilo que você deseja conquistar, por todas as curas que você está fazendo, pelo Alocine, pela Elaine, por tudo que te trouxe até aqui. E nesse momento visualiza a vida dos teus sonhos. E entra nela. E eu vou contar até 3. Com um sentimento de gratidão por tudo que você deseja já ser realidade. 1. Preparando para entrar no teu sonho. Você vai entrar como se você pudesse vestir uma fantasia. A fantasia é o teu eu do futuro, que já é o teu sonho realizado. 2. Preparando para entrar no holograma do teu sonho. 1, 2, 3, entra. E começa a vestir o teu sonho. E começa a viver como se fosse realidade o teu sonho realizado. E sente como se fosse real. No seu momento, você pode voltar aqui e agora. Foi? Nós temos que atualizar aqui, gente. Foi legal? Que sensação maravilhosa. Eu também, gente, segurei o choro. Um choro de gratidão, assim, um choro de felicidade. Eu acho que se hoje eu tivesse que fazer uma técnica para alunos, ou eu ia me acabar chorando, né? Porque eu tô aqui segurando o choro de emoção. Ó, meu olhinho aqui disfarçado de gratidão mesmo, assim, de gratidão, de felicidade. Chorar de gratidão. Delícia, né? Que todos vocês possam chorar de gratidão. Chorar de gratidão. Quem diria? Para quem chorou tantos anos. Se eu fosse somar quantos anos da minha vida eu passei chorando, em dias, eu com certeza chorei uns 2 anos. Isso significa uns 600 dias da minha vida. Você já calculou? Eu acho que eu tenho certeza que, assim, de todos os dias da minha vida, eu acho que eu chorei aí uns 600 a 800 dias eu passei chorando até a minha idade, a idade que eu tô. Já pensou nisso? Sabe por que eu lembro? Eu lembro que eu tinha depressão suicida e as crianças bebês. E do dia que a Laura nasceu, praticamente até ela completar 1 aninho de idade e meio, mais ou menos, eu chorei todos os dias da minha vida. Eu tinha ela recém-nascida e eu tinha o Arthur pequenininho, doente.
E eu ali sozinha com eles. E eu lembro que chorar era o meu antidepressivo. Eu precisava chorar, porque aliviava. E aí eu ia pro banheiro, colocava a toalha na boca e gritava. Gritava, 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 assim, enlouquecidamente, até cansar. E às vezes eu tinha cansado tanto de chorar que eu relaxava e dormia, de tanto que eu tinha chorado. Então eu lembro, assim, porque durante 1 ano e meio eu não saí de dentro de casa. Não existia vida lá fora, a não ser pediatra, enfim, né? Mas eu nunca saí para ver o mundo, para ver alguém, visitar alguém, ou sair. Tipo, não existia a Elaine. Existia a Elaine mãe. Só. Aí, com 1 ano e meio, mais ou menos, foi a primeira vez que eu saí para ir num lugar. E aí eu me toquei naquele dia. Que desde o nascimento dela, ou desde o nascimento dele, todos os dias da minha vida, eu chorei. Então, eu acho que uns 2 anos, quase 3 aí, eu passei chorando. Depois, esporadicamente, né? Chorava hoje, passava um mês, não chorava, mas ali era todo santo dia mesmo. Acordava e dormia chorando. O choro virou um antidepressivo, como se fosse um remédio que eu tomava para aliviar a tensão toda, né? O sofrimento todo. E depois foram muitos anos ainda, né? Chorando, mas não mais todos os dias da minha vida. E hoje, chorar de felicidade, chorar de gratidão, como é? Qual é o sentimento, né? Essa é a gratidão. A gratidão que te transborda, né? Que transborda a tua alma, que te invade mesmo, assim, a ponto de você transbordar realmente tudo isso. E aí, então, fizemos nosso exercício do dia, né? De agradecer e vibrando na polaridade, então, da gratidão, aonde a ingratidão é a frequência negativa. A frequência aqui é de reclamação. Por exemplo, reclamo da fila longa do supermercado. Por isso que eu falei assim, ó, se eu pedir aqui para vocês, quem aqui reclama? Muitas pessoas vão me dizer que não reclamam. Você é mentiroso. Até eu reclamo. Não que eu seja alguém especial no mundo para dizer até eu. Mas de qualquer forma, sou eu que ensino isso. E eu ensinar isso e ter consciência disso e reclamar, enche de bofetada essa mulher. Porque ela sabe qual é a frequência disso, a gravidade disso, e ela reclama? Aham. É inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano. Tá nas tuas células, tá no teu vocabulário, tá no teu dia. Você respira isso. Você respira isso. Você só não sabe. E sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu comecei a despertar, que eu achava que eu era positiva, e aí eu descobri que eu era positiva tóxica, que de positiva eu não tinha nada, eu achava que eu não reclamava. E aí, gente, eu me lembro até hoje, esse dia, eu já contei várias vezes, eu estava no cabeleireiro quando eu descobri que eu era uma reclamona, que eu julgava. Eu achava que eu não julgava ninguém e eu achava que eu não reclamava. Aí eu falei, tá bom, então eu vou passar um dia inteiro do não julgamento. Acordei de manhã e eu tinha um exercício, açúcar zero, era reclamação zero, julgamento zero. E eu tinha absoluta certeza que isso não existia em mim. Eu era positiva. Uhul, paz e amor. Positiva, grata. Aham. Primeiro, se você fosse positiva e grata, você seria milionária. Você não estaria aqui assistindo a minha aula. Você estaria me dando aula, no mínimo. Então, se você está aqui, você não é grata e não é positiva. Fato. Porque isso é frequência, não tem como mentir. É frequência vibracional. Eu achava que eu era positiva e grata. Mentira! Sua miserável. Eu era uma positiva tóxica. E eu era uma grata tóxica. Era uma ingrata. E eu não sabia. O grato tóxico, que fala da boca pra fora e acha que ele é uhul. E eu e Deus estamos assim, ó. E aí você vai descobrir verdadeiramente quem você é. Então não tem problema você reclamar e nem você julgar. Porque isso é humano.
Mas você continuar lá e fazer isso de propósito, aí não. Então eu comecei a julgar. Eu percebo que eu estou nesse lugar e eu saio. Quando as pessoas me pedem assim, o que tu acha sobre isso? Não vou falar. Porque se eu falar, eu vou julgar. Então não vou dar minha opinião. Não vou falar. Porque se eu for falar sobre isso que você está me perguntando, eu vou julgar. E então eu tenho consciência que eu estou julgando, eu prefiro não. Não, tudo bem, eu vou te falar, mas eu estou julgando. Entenderam a lógica? Eu tenho consciência, então eu vou lá falar sobre aquilo, mas eu tenho consciência que eu estou julgando. E eu já vou medir o nível das palavras que eu vou usar. Porque o julgamento que eu vou fazer cria a minha realidade. A reclamação que eu tenho e que eu faço cria a minha vida, não chega no outro. Então, Jesus escreveu lá, vigia, orai e vigia. Orai e vigiai. Então, o que significa? Nesse dia, eu passei o dia inteiro me policiando. Gente, eu me lembro até hoje, já contei isso. Eu estava no salão e duas pessoas começaram a falar, começaram a julgar uma mãe que tinha na época, era a época do Covid. Não, era uma época, isso deve fazer uns 9 anos mais ou menos, quando eu estava lá me reprogramando nessa parte, uns 8 anos mais ou menos, e tinha aquele surto do mosquito da dengue, que as crianças nasciam com microencefalia. Microencefalia. Se eu falei errado, alguém me corrige? Será que é? Microcefalia? Quem sabe o nome, escreve aí. E aí, duas pessoas estavam no salão, e eu aqui com o livrinho, tá? Eu estava estudando no salão. Estava eu aqui no salão, com a minha agendinha da gratidão, eu aqui maravilhosa, fazendo as minhas gratidões e tal. Afinal de contas, demora um monte, né, para fazer o cabelo. E aí tava lá eu. Quando elas começam a julgar, condenar, julgar uma mãe que tinha um filho com essa doença aí, que era pelo mosquito da microencefalia. Perfeito. Ah, não, estão falando as duas aqui. Microcefalia, isso, tá? E aí eu entro na conversa e começo a falar com elas também, julgando. Era uma notícia que havia saído. E de repente eu percebi. Eu estava no meu dia de não julgar e de não reclamar, e simplesmente eu começo a julgar. Eu entro no campo daquelas mulheres que estão falando comigo e que eu não quero falar, mas eu começo ali, de uma certa forma, comentar esse assunto com elas. Mas o meu comentário ao assunto, eu sabia que tinha um nível de julgamento aqui. E aí eu fiz o bingo, porque eu já estava falando quando eu percebi que eu estava julgando. Porque se eu soubesse que eu iria julgar ou falar, eu não tinha começado. E eu comecei a falar. E ali eu percebi. Sua julgadora de merda. Sua reclamona de merda que acha que é perfeita, acha que é uhul. É por isso que a tua vida é uma merda. Porque é tudo máscara que você usa. É tudo tóxico o que você é. É tudo de mentira o que você acha que você é. Então, se você se policiar um dia só, eu só fiz isso um dia. Eu nunca mais voltei a fazer. Naquele dia, eu nunca mais fiz o 0 reclamação por um dia, 0 reclamação, 0 julgamento por um dia, sabe? Naquele dia, 2 horas da tarde, eu já percebi quem eu era. Só que eu não sabia. Eu achava que eu era a pessoa paz e amor. Eu nunca imaginei que eu julgava. Eu nunca imaginei que eu era daquele jeito. Nunca. Eu estava aqui reclamando com Deus. Quem tu pensa que tu é, Deus? Porque eu sou. E aí as máscaras caíram. Porque é inconsciente, é automático. Você passa o dia inteiro reclamando, mas é automático. Você reclama em pensamento. Você reclama em pensamento. Passa no buffet da comida, tá sujo ali, você já está reclamando. Então existe, sim, situações durante o dia para comentar, para falar, e existe aquele nível de maldade, aquele nível de julgamento que está criando
campo. Então, ao longo do dia, você vai se colocar em sentimentos de gratidão por tudo. Quando você tem lá uma fila no mercado, uma longa fila no mercado, ignorando que você tem recurso para estar ali fazendo compras. Então, agradece. Reclamar da fila longa do mercado. E, na verdade, você está fazendo compras. Então, imagine você aprender e viver em gratidão profunda diariamente. Então, vamos para o perdão. O perdão, como, de novo, né? Repetindo aquilo que eu ensinei. Só que aqui entendendo como que ele vibra a ordem e o caos, tá? Então, o perdão, libertar-se das emoções negativas, se libertar realmente dos ressentimentos, das mágoas que te aprisionaram a uma energia baixa. Então, por que o perdão? Porque o perdão, ele automaticamente ele vai estar te libertando imediatamente, que seja a intenção de perdoar. Seja hoje uma intenção de que eu tenho que me livrar disso, eu tenho que perdoar isso, eu tenho que trabalhar isso. Já é o início para você começar a vibrar mais alto. Então, isso vai libertar as emoções negativas, os ressentimentos, as mágoas que te aprisionaram nessa frequência baixa. Não existe como elevar a frequência sem perdoar. É um processo, são várias coisas que alimentam esse processo. Ao lembrar daquela pessoa que te cortou no trânsito, aquela pessoa que te magoou, o que você vai fazer para elevar frequência durante o dia? A todo momento estar aumentando frequência. Ao lembrar daquela pessoa que te magoou, que te feriu, que fez qualquer coisa, você vai dizer, então escreve. Escreve aí. Escreve aqui nos comentários também, tá? Vamos lá? Eu escolho liberar essa energia agora. Eu te perdoo. Eu escolho liberar essa energia agora. Eu te perdoo. Beleza? Esse comando, ele não vai, logicamente, reprogramar o perdão e o Rua está perdoado. Não, não vai. Esse treco, esse bloqueio é muito mais profundo. Não é um comando que vai fazer com que você perdoe alguém, agora minha frequência elevou, uhul, eu sou milionário, eu sou... Não, mas é o início da limpeza. É o primeiro passo do aumento da frequência, da limpeza. E a nível superficial, ele vai dar resultado. Mas ele não vai desbloquear. Ele não foi lá nas profundezas do trauma e curou aquela dor toda. Mas é um comando. Comando, o que é um comando, mestra? Comandos são ordens que eu dou ao universo para ele saber o que fazer. São decretos. Eu ordeno ele com a minha autoridade, com a minha voz, com a minha decisão. Eu escolho. Eu estou no comando. É essa autoridade. Eu escolho liberar essa energia agora. Eu te perdoo. Eu perdoo. Ponto. E aí passou mais 2, 3 horas. De repente você acessou aquela mágoa, aquele sentimento de novo. Acabou. E aqui vem o grande bingo. Que se a nossa aula terminar nesse momento, tá pago. Querem o tá pago de hoje? Puta merda, eu esqueci. Esqueci o que eu vou. O pior é que isso sempre acontece. É porque a informação tá vindo e eu não processei ela ainda aqui no consciente. Eu esqueci. Ela volta, eu sei. O que eu ia falar? E o pior é que quando eu falei, eu vou dar o bingo de hoje, uma parte de mim pensou, você vai esquecer o que você ia falar. E o pior é que agora a mente fica tentando processar, né? Eu vou ter que seguir, porque volta. Vou ter que seguir, porque eu lembro de novo, né? Alguém sabe o que eu tava falando? A última parte que eu falei, antes de eu falar bingo.
Esqueci. Mas ele volta. Vamos lá, então. Pior é que eu quero lembrar, né? Eu quero lembrar, eu não quero seguir. Para liberar a energia, eu tava falando isso? Se alguém lembra do útil... Ah, gente, peraí. Então eu vou fazer o seguinte, eu esqueci, tá tudo certo. Mas vocês não saber o que eu tava falando, então acabou a live. Ninguém tá prestando atenção em mim. Então já aqui, ó, acabou a live. Vocês não estavam prestando atenção em mim. Não estavam. Vocês não estavam. Aqui, ó, tá a prova. Então por que eu vou ficar aqui dando aula? A mágoa. Ah, eu vou. Ele vai voltar. Puta, pior é que era o bingo da noite, que nem eu sei. Nem sei qual era o bingo da noite. Ah, afe. Hã? Vamos lá. Era um bingo muito bom. É que o bingo vem na hora, né? Ele vem da construção daquilo que eu tô falando, né? E aí eu sei que é um baita desbloqueio, né? Ah, enfim, vamos lá. Então, ali você vai dar o decreto. E automaticamente esse decreto, ele é uma ordem, ele é um comando, para que o universo saiba. Ah, lembrei! Calma, Elaine! Calma! Calma! Lembrei! Viu? Foi só voltar lá. E o medo de esquecer de novo. Calma. Peraí. Calma. O bingo da noite. Se preparam para ouvir. Todo mundo prestando atenção. Tá. Esse é o bingo de milhões. Eu demorei 10 anos para aprender isso. Quando eu gravei o Holococriação, da forma como eu vou ensinar isso, que é uma frase, eu não sabia. Mas eu sabia ensinar isso tudo. Mas em uma frase, que é um bingo, é o desbloqueio da vida. Se vocês estivessem me pagando, vamos fazer aqui uma coisa, tá? Se essa live de hoje valesse, se vocês estivessem pagando, presta atenção, R$2.000 pela live, porque o valor é a informação que você está recebendo. Que sem essa informação você continua do jeito que você está, ok? Se essa live valesse R$2.000 e você recebeu essa informação aqui que eu vou dar agora, você vai gritar, tá pago. Tá pago, ok? Para que ela faça sentido para quem não tem muito conhecimento e consciência ainda, eu vou precisar contextualizar um pouco. Eu demorei 10 anos para fazer esse download, esse bingo. 10 anos tranquilamente para fazer esse bingo na minha vida. Quando eu gravei Holococriação, eu não sabia disso. Mas eu ensinava logicamente isso, mas não em uma frase. Feito? Todo mundo na expectativa? Então vamos lá. Esqueci de novo. Calma. Calma. É o contexto do que eu... Sim, eu anotei aqui, mas eu tenho que contextualizar. Vamos lá. Veio o pensamento de perdão. A pessoa que te machucou. Ou um pensamento negativo. Ou um medo de alguma coisa. O pessimismo, a angústia, um pensamento autodestrutivo. Qualquer coisa que seria letal para a criação da tua realidade. Imagina você pensar numa imagem fatalística na tua mente, se você sabe que isso vai acontecer. Imagina você pensar durante o dia, sei lá, numa tragédia com teu filho, com você. Ou volta para o nosso exemplo. Você está lá no perdão, está aqui trabalhando e de repente você acessou. De repente você acessou a informação que ainda te machuca muito, de alguém que você tem que perdoar. Aí o que eu falei?
você vai lá fazer o comando. Eu me perdoo. Que comando que eu dei? Alguém, quem sabe, já que escreveu? Qual era o comando, gente? Eu escolho liberar essa energia agora. Eu perdoo. Foi isso? Beleza? Então vamos imaginar que você ficou magoado, vamos imaginar que você ficou ferido, tá? Que você acessou uma memória. Vamos imaginar que a gente foi para esse lugar aqui, tá? Esse lugar de angústia, esse lugar de escassez, das contas para pagar. Você vai levar para a tua vida. Alguma coisa muito ruim que durante o dia você fica remoendo e que é muito negativo. Aí eu te falei, aí você fez o comando, 2, 3 horas depois, esse sentimento voltou. O que você faz? Você vai dar o comando de novo. Só que aqui tem o grande bingo. O bingo de milhões que você vai gritar, tá pago, é. Eu falei o seguinte, quando esse pensamento voltar, você cancela de novo. Só que tem algo muito mais poderoso aqui. Quando esse pensamento voltar, você nunca mais na vida vai completar esse pensamento. Nunca. Nunca complete um pensamento que você não queira viver materializado na tua vida. Eu vou esperar o tá pago. Já que tu vê lá pra ele, que ele chegou do box. Querem que eu explique de novo? O pensamento veio, é o suficiente para você sair de lá. Completar o pensamento é criar a realidade. Nunca mantenha dentro de você, nunca complete um pensamento que você não queira viver como realidade. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu digo para os meus filhos o tempo todo. Tem que ter uma linha tênue com os nossos filhos entre você orientar eles para as maldades da vida, seguindo o que Jesus falou, orar e vigia. Então, filhos, aqui nós somos positivos, mas Jesus falou que temos que vigiar mesmo assim. Filho, aqui nós somos co-criadores, vibramos alta frequência, mas lá na Bíblia está escrito, ok, mas vigia, orai e vigiai. Então, é uma linha tênue entre eu explicar para eles o que existe lá fora. Laura sai do vôlei com um shortinho, do vôlei. E eu preciso dizer para ela, filha, é muito delicado. Por quê? Porque ao falar para ela o que poderia acontecer com as maldades do mundo lá fora, ela pode cocriar essa realidade, temendo com que isso aconteça. Trazendo para o campo dela, temendo com que isso aconteça. Então, sempre que eu dou uma orientação para os meus filhos, porque como mãe eu preciso fazer, automaticamente existe o conhecimento e a consciência de que eles não podem voltar para aquela informação nunca mais na vida. Laura, a mãe está te orientando sobre o que é o mundo lá fora. Um tarado, filho da mãe, que possa te olhar. Se você vê alguém te seguindo, você vai entrar numa loja e eu dou toda a orientação para ela. Guardam o celular e tal, beleza. Agora, filha, você nunca mais na vida, você vai pensar nessa conversa. Você nunca mais vai acessar essa conversa. Porque ao acessar e ficar imaginando e pensando e temendo, ou que isso poderia acontecer, você está criando. Você está sintonizando esse campo. Portanto, o dia que o pensamento começar, o dia que você começar a pensar, você cancela. Você não pode entrar nesse pensamento. Você nunca, em nenhuma das hipóteses, vai completar esse pensamento. Completar ele é criar a realidade. Tá pago, gente? Tá pago? R$2.000 pela live de hoje? 2.000 pela live de hoje. Se você estivesse pagando R$2.000 por esta aula, que muitos de vocês não têm, essa informação valeria
Tá pago, porque a informação que eu recebi, talvez eu demorasse mais 10 anos, 20 anos. E eu não teria. E isso muda meu futuro. Muda? Com certeza muda. Eu não preciso ficar assistindo um filme que eu não gosto. Eu troco de canal. E é isso que nós fazemos. Eu não vou ficar pensando nisso, eu troco de canal. Então, se você cometer um erro no trabalho, ao invés de se culpar, você vai dizer mentalmente: eu me perdoo, eu me permito crescer com isso. Porque aqui a polaridade negativa é a mágoa. Remoer mentalmente uma discussão com um colega de trabalho, cria mais confusão no trabalho, baixa a tua frequência emocional, tá pago? Você fica lá em casa remoendo o que te falaram, o que aconteceu, a cena, o episódio, juntando uma com a outra, essa com essa. Como vai ser amanhã no teu trabalho? Você vai criar outra confusão. Agora não é mais com o João, agora é com a Joana. Só muda o nome do ator, mas a cena da confusão é a mesma. A cena que você se meteu, ela continua acontecendo, mudando apenas de atores. Você pode até mudar de emprego. A cena continua acontecendo com outros atores, porque você é o campo que cria o molde daquela confusão. Elaine, eu tô sempre, no meu trabalho, sempre tem um monte de confusão, eu sempre estou metida ali. Minha vida tem um monte de confusão. Minha vida tem um monte de coisas, um monte de intriga, de coisas, de confusão. A pergunta é, quem é o ator principal de todas essas confusões? Eu. Então, o problema é você. Ponto. Beleza, obrigada, tá? Responsabilidade. O que é a responsabilidade? É assumir o controle total sobre as tuas escolhas. Olha só, mestra, como que eu mantenho a minha frequência em meio ao caos? Responsabilidade. Mestre, o que é isso? É assumir o controle total sobre as tuas respostas emocionais, sobre as escolhas. As escolhas, não importando as circunstâncias externas. Peraí, como assim? Se alguém no trabalho está te irritando, está irritando você, pare e pensa antes de reagir. Eu decido conscientemente como responder isso. Eu aqui, eu sou uma treinadora. Eu faço uma intervenção aqui e ali, porque aqui eu tenho que dar conta da ordem e colocar cada pessoa no seu lugar. Como treinadora, este é o meu papel. Mas no meu dia a dia é outra história. Aqui eu sou uma treinadora, isso diz tudo. Elaine, você está julgando essa pessoa? Quem? Não falei para ninguém, não falei. Estou. Teoricamente, sim. Bingo, né? Como treinadora, colocando ordem na casa, no meu campinho, na minha casa. Aham. Volta para lá. Quando alguém te incomodou, quando alguém te irritou, alguém irritou você, o que você faz? Você vai pensar antes de agir. Eu decido conscientemente como responder isso. E ao encontrar o trânsito inesperado, lotado, todo fechado, todo trancado, você vai dizer para você mesmo: eu não controlo o trânsito, mas eu controlo a minha reação em relação a ele. Eu não posso fazer nada para o trânsito andar, mas eu posso ficar aqui, feliz da vida, agradecendo por ter um carro, por estar indo de carro para casa, por estar dentro de um ônibus que seja, pelo que eu posso ser grato. Então, isto é responsabilidade. Se está na minha vida aquela situação, não importa qual seja, eu vou encontrar uma forma de ser consciente em tudo. Então, independente do que estiver acontecendo, é como que eu vou reagir diante disso. Qual a polaridade negativa da responsabilidade? Olha que interessante. Qual é a polaridade negativa da responsabilidade? Vitimismo.
Dizer que está atrasado porque o trânsito estava ruim, sem reconhecer a tua responsabilidade por ter saído tarde. O quanto você se... Não, eu não sou vítima. Cara, você se vitimiza até quando você chega atrasado num compromisso. Você mente. Elaine, você já mentiu por estar atrasada num compromisso? Eu? Eu sou a treinadora, querido. Lógico que sim. Lógico que sim. Viram? Ter consciência sobre os teus comportamentos, a tua atitude é que muda o futuro. Muda, porque você não vai fazer de novo. Não há necessidade. Muda a tua consciência, muda a tua vibração, não precisa. Então, generosidade. O que é? É um ato consciente. Um ato consciente de compartilhar algo. É ser generoso. O fato de você enviar agora. Kelvin, vamos tirar do ar, tá bem quente. O fato de você, por exemplo, compartilhar o link, o fato de você compartilhar nesse momento a live, curtir, comentar, mandar para alguém, é um ato consciente de compartilhar algo seu com outra pessoa, sem esperar nada em troca, apenas para ajudá-la, apenas para ajudar ela, né? Apenas para que ela possa ter aquele conhecimento, receber de fato aquela informação, tá? Então, por exemplo, comprar um café. Como que eu pratico isso durante o dia? Atos de generosidade. Coloca um aqui para mim. Como que você pode praticar atos de generosidade durante o dia? Escreve para mim no comentário, escreve aqui. Ao comprar um café, pague um café extra para a pessoa que está com você ou atrás de você, sentindo alegria de compartilhar abundância. Ofereça ajuda espontaneamente a um colega de trabalho que está sobrecarregado. Isso é acender o sol. Então, que mais? Vai, escrevem aí. Escrevem para mim que atos de generosidade. Eu e o Diego, a gente faz isso durante o dia com a gente, Jaque também. Ah, tá trabalhando. E aí um vem e dá um café pro outro, né? Sem com que o outro esteja esperando. É como se você buscou um cafezinho para você, levou um cafezinho pro colega. Atos de generosidade. Como que você pode praticar? Você tem ficar com o troco, isso. Ah, fica com o troco, não tem problema. Pagou lá o Uber ou o mercadinho, sobrou um troco, pode ficar com o troco. Isso mesmo. Porque esse troco, ele faz falta para você. Talvez ele ainda faça falta para você. Mas teu ato de generosidade é maior do que isso. A tua atitude de abundância. Ceder um lugar na fila do banco. Nossa, as pessoas ainda vão no banco, eu não sabia. Isso mesmo. Vão ainda em banco as pessoas? Não sabia que ia em banco. Mas é isso aí mesmo. Fazer o café quando a moça da cozinha não veio no trabalho. Isso. Eu ajudo os meus amigos do trabalho, sempre compro algo. Só que assim, ó, essa vibração do servir, o ato de generosidade, que é um dos degraus do aumento de frequência, para você manter frequência alta, não vai funcionar nunca. Você vai bloquear a tua ação, que é tão linda, quando ela tem intenção de troca. Bingo. 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 1000 vezes bingo. E esse bingo de milhões, quem entendeu, grita bingo de milhões, que eu sei que é desta fala. Bingo de milhões. E aqui eu entendo perfeitamente porque que muita coisa na minha vida tá dando errado. Será que aquilo que você faz não é esperando algo em troca? Isso não é generosidade. Isso se chama interesse. Interesse tem vibração de falta, de controle, de escassez. Esta é a síndrome da salvadora. Diagnóstico psicanalítico. A salvadora, ela fala assim no consultório: doutora, eu ajudo todo mundo.
eu ajudo os meus irmãos, ajudo os meus pais, ajudo a família do meu marido, eu fiz isso por tal pessoa, eu reformei a casa de uma, eu fiz isso pela outra, e nunca me agradeceram. E nunca falaram nada. E não sei o quê. E olha se pode, né? Porque as pessoas não são gratas, porque as pessoas e hoje ninguém fala comigo. Todos viraram a cara para mim. Doutora, eu ajudei essas pessoas. Doutora Elaine entra em ação. Ô, querida, deixa eu falar a falcatrua que você é, antes que você ache que você é a Madre Teresa, um ser de luz maravilhosa aí cantando de coitadinha. Vem cá, que a doutora vai dizer quem você é de verdade. Você é uma baita de uma interesseira. E é por isso que todo mundo virou as costas para você. E é por isso que você espera do outro a gratidão. Porque, na verdade, foi só por isso que você fez o que você fez. E não por generosidade ou porque você é boa. De boa você não tem nada. Alguém tem que te falar a verdade. Você acha que você é boa mesmo? Amor, se você fosse boa, você tá pouco se lixando se as pessoas te agradeceram ou não. Peraí que eu vou falar de novo pra você. Se você fosse boa, porque você fez tudo isso de coração bom que você tem, foda-se. Lixam-se. Você não tá nem aí, não tá nem no teu radar, você nem lembra. Você nem se importa. Quem se importa? O interesseiro. Eu só queria, na verdade, falar a verdade, porque você está achando que você é tão maravilhosa, tão boazinha. Precisa uma doutora para desmascarar, na verdade, quem você é. Então, coloca o rabo entre as pernas, a tua vergonha entre as pernas, vai para casa e tome consciência disso. Obrigada de nada, até a próxima sessão. O que está no meu radar? O generoso é generoso. Ele não está preocupado com as outras pessoas. Ah, mas fulano é folgado. Ah, mas fulano é falcatrua. Aproveitador. O que é o aproveitador? O que é o falcatrua? Será? Vamos lá. Todo mundo no mundo pensa isso dele? Análise psicológica. Vamos lá. O fulano é falcatrua. Por que eu vou ser generoso? Beleza. Vamos lá. Todo mundo no mundo, generalizando. Todo mundo no mundo acha isso dele? A mãe, o pai, o vizinho, a esposa, os amigos, os filhos? Não. Ah, tá. Então, é meu óculos? É meu óculos? Vocês sabiam que tem gente que fala muito mal de mim? Imagina um funcionário que eu tenha demitido. Por incompetência. Porque não dava resultado mais naquilo que fazia? Talvez porque a gente sabe coisas que ele não imagina com que a gente saiba? Vocês acham que essa pessoa que eu demiti como empresária, que tenho mais de 500 funcionários, você acha que ele saiu da minha empresa? A mestra! Uhul, maravilhosa! Certamente você vai encontrar alguns por aí falando mal de mim. Será que eu sou aquilo que ele está falando? Todas as pessoas do mundo acreditam no que essa vítima de merda está falando? Será que se ele pensa que eu sou aproveitadora, que escraviza as pessoas, estou inventando, tá? Ele pensa lá, sei lá o quê, me ajudam aí, o que a gente pensa sobre o chefe? Esse chefe filho da mãe, vai pagar, acha que é não sei o quê, sei lá, fala aí pra mim. Eu sou isso? Ou eu sou isso? Todas as pessoas do mundo pensam isso de mim?
As outras pessoas que saíram da minha empresa, que trabalham comigo, pensam isso de mim? Ah, é você que pensa, né? Ah, entendi. Obrigada de nada, até a próxima sessão. Ah, é você. Você. Amor, é você. Qual é o óculos que você está olhando para o outro? É a tua dor, a tua ferida, a tua projeção, o teu espelho. Minuto de silêncio para processar a informação. Aquele filho da mãe que te abandonou, o presente de Deus. O olho, o óculos que eu olho para o presente de Deus é quem ele é ou é as feridas projetadas no grau que eu estou olhando, decifrando aquilo que eu penso do presente de Deus? E aí? E aí? E aí? Isso torna todas as pessoas do mundo perfeitas e imperfeitas. É o meu óculos que tem que ser limpo. Se eu não usar o grau certo, eu não vou conseguir enxergar vocês. Eu preciso ajustar meu grau. E o grau faz com que eu enxergue ou eu não enxergue. O grau que eu vou enxergar a vida é quantas crenças eu fui capaz de limpar. Quanto lixo eu fui capaz de limpar. Se meu óculos estiver sujo, eu não consigo ver todos os detalhes que estão ao meu redor. E se eu limpar? E se eu limpar? Então, ser generoso não é se preocupar com quem o outro é fazer o que tem que ser feito. Puta que pariu. Se eu tô ajudando o outro, eu ajudo porque eu quero. Se eu tô ajudando porque eu quero, eu não posso esperar sequer um obrigada. Embora eu quero. Mas se eu estou ajudando porque eu quero, por que eu vou esperar com que o outro me agradeça se eu fiz porque eu quis? Puta que pariu. A não ser que eu tenha um interesse nisso. Eu vou fazer isso esperando por isso. Ah, tá. Mas daí isso não é generosidade. Isso é controle. Interesse. Bingo de milhões? Qual é a polaridade negativa da generosidade? Não compartilhar informações ou conhecimento dentro do trabalho por medo de concorrência, por exemplo. Mas o quê? Eu não servir um café para o outro, porque eu acho que o outro me olhou torto de manhã, mas é apenas aquilo que eu penso e eu acabo fazendo algo pelo meu achômetro e não pela realidade que está acontecendo. Então eu deixo de falar, de puxar para uma conversa, porque eu acho que tem algo, sei lá. Então eu deixo de ser eu de verdade. Então é buscar a tua essência. Não é você ficar paparicando ninguém. Não é. A gente falou sobre generosidade, né? Então eu vou ser generoso, mas aquela pessoa, tá bom, deixa lá de lado. Cada um sabe, mas eu tenho a consciência de que eu vou praticar isso, de que eu quero ser isso, né, no meu dia a dia. E aí, vamos falar sobre o amor incondicional. O amor de amar e aceitar as pessoas como são, reconhecendo que todas as pessoas estão em uma jornada própria e cada uma no seu nível evolutivo. Cada uma, muitos de vocês que estão aqui já me assistiram muitas vezes. Sabem que a Elaine vai dar um baita de um bofetão. Sabe que a Elaine vai chorar, vocês vão chorar comigo. Quem já chorou comigo? Quem já deu gargalhadas comigo? E quem já quis me mandar pro inferno? De ódio de mim. Isso prova que eu sou boa. Isso prova que eu sou uma. Isso prova que eu sou extremamente boa naquilo que eu faço. A melhor naquilo que eu faço. Porque eu vou te fazer chorar, eu vou te fazer rir, eu vou te fazer me odiar e você vai me amar. Mas no fundo, você vai me amar de verdade. Porque não há como não amar a pessoa que descortinou e te fez enxergar o mundo na beleza do que ele é
da escuridão que você enxergava. E eu falo isso porque eu tenho tanta gratidão pelos meus mestres, tanta gratidão que se eu pudesse trazer eles a morar comigo lá na minha casa, de tanto amor, é um amor que exala de mim, por quem eu me tornei, por ter passado por ali, ter aprendido tudo que eu aprendi e ter, né, chegado onde eu cheguei, estudando muito, mas muito. Então, como praticar isso no dia a dia? Você pratica quando você diz, Elaine, obrigada. Quando você escreve o comentário. Quando você é generoso, quando você escreve aquilo que eu falei que o colega vai ler. Quando eu dou um decreto, você é esperto e rápido e você escreveu e o colega vai pegar ali no comentário. Isso é generosidade, está sempre servindo, sempre ajudando. Linguagem do amor é servir tranquilamente, né? Eu não sou generosa. A minha essência, olha que interessante que eu vou falar para vocês. Elaine, você é generosa? Não sou. A minha alma, a minha essência é generosidade? Não. Não, eu não sou. Então eu pratico. Então eu preciso me esforçar para ser. Eu me dedico para ser. O esforço aqui é apenas uma metáfora, dizer eu me dedico todos os dias. Eu me dedico. Olha que interessante. Eu não sou generosa. Então isso faz com que no meu radar eu queira ter atos de generosidade. Então eu pratico generosidade com os meus filhos. Antes de vir aqui, de entrar ao vivo, eu fiz um wrap de frango, que a minha filha adora, ela já tinha comido um pouquinho, mas eu subi com um wrap e fui até o quarto dela. Ah, mas é papel de mãe. Não, no meu caso é um ato de generosidade. Aqui na minha casa não é meu papel de mãe. Talvez na tua seja. E é a forma como você, na minha casa, é minha generosidade, porque ela não tá esperando e eu também não tinha que levar. Então, é um ato de generosidade conscientemente praticado por mim. Ah, o Diego estava dando aula e eu fui lá e levei um café para ele. Estrategicamente, eu pratiquei um ato de generosidade indo levar o café para ele. Eu tinha consciência que eu queria fazer esse agrado, esse carinho, porque ele merecia. Mas a minha essência não vai ter essas atitudes. Eu não sou assim. Outra coisa sobre mim, para vocês, só de curiosidade. Mestra, você é extrovertida, é falante, adora aparecer, falar em público? Não. Não. Kelvin tá aqui, ele sabe. Eu sou a pessoa mais quieta do mundo. Eu não gosto de pessoas, eu não gosto de vida social, eu não gosto de visitas, eu não gosto de pessoas falando comigo. Eu quero estar alguém se identifica comigo? Eu quero estar 24 horas quietinha no meu canto. Se eu pudesse ficar aqui quietinha, sem ninguém falar comigo me atrapalha, eu estou concentrada, eu estou criando, eu estou escrevendo algo. Então, eu pratico vida social, chamar as pessoas da minha casa, ir em algum lugar, eu pratico, mas a minha essência de que eu nasci, sou quietinha, sou introvertida, sou na minha, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto do meu mundinho. Mas, Elaine, você tem milhões de alunos. E faço o meu melhor. E quando eu estou em público, quando eu estou no meio de pessoas, no corredor milionário com milhares de pessoas, eu quero estar ali, eu quero abraçar vocês. Mas eu não gosto disso no meu dia a dia. O Diego, meu Deus do céu, gente. A minha casa de praia, eu já tinha muitos anos antes do Diego. Eu nunca soube quem eram os meus vizinhos. Tão poucos porteiros lá das portarias. O Diego, ele conhece o condomínio inteiro. Ele tem WhatsApp, nome de todos os porteiros, de todas as pessoas. Ele sabe ele pelo nome. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Ele conhece aqui em Caxias do Sul todos os arredores. Eu não conheço nada. Eu moro aqui, meu Deus, há 20 anos. Que é isso? Nada. Eu não sei nem quem mora no meu prédio. Eu não sei quem mora no meu prédio. Eu não sei o síndico. O Diego conhece todo mundo. Para vocês terem uma ideia, eu contratei uma personal style há uns anos atrás. E eu fui descobrir que ela é esposa do síndico e mora no meu prédio. Eu nunca... Tu sabe dessa? Ela é esposa do síndico e mora no meu prédio. E é a mais top personal style da cidade. Gente, o que é isso? Ela mora no meu prédio.
Eu contratei ela e eu não sabia. O Diego com certeza saberia. Mas por que eu tô te falando sobre isso? Porque eu sou a pessoa mais amada de estar com as pessoas, eu dou atenção, eu me dedico, né, a conviver em sociedade, a estar rodeada de pessoas, mas a minha essência é igual o Diego? Não, mas tá tudo bem, cada um é do seu jeitinho, mas eu vou, de fato, praticar isso com todo amor do mundo, amo, mas não escolheria isso. Ah, entre chamar 5, 6 casais pra jantar na tua casa e ficar embaixo da cobertinha comendo pipoca. O que você prefere? Puxa, você não precisa nem perguntar. Eu quero ficar embaixo da coberta quietinha, sem ninguém. Ah, mas ok, vamos chamar. Eu vou gostar também. Eu vou gostar também. Entenderam? Mas então, aonde eu quero chegar de novo? A dedicação, a prática. Praticar no dia a dia. Eu preciso convidar os 6 casais para jantar na minha casa, sim, faz parte da minha vida em sociedade. É importante, eu vou adorar, eu vou vibrar, vai ser incrível, entenderam? Então eu entendo que a vida, o pilar social, ele faz parte, eu não posso negligenciá-lo. Ele faz parte dos demais pilares. Para o Diego é importante. Então, se para ele é importante, eu vou dar o meu melhor para fazer aquilo que é importante para ele. Para ele, a casa. Eu amo casa cheia. Mas entenderam a diferença, né? Mas para ele quer sair para convidar os amigos, ir na casa de amigos, convidar um monte de casal, fazer um baita de um churrasco, fazer uma festa. Eu queria ficar quietinha, mas conta comigo, a gente vai fazer. Então, isso faz com que você vai tomando consciência daquilo que você é como natureza e aquilo que você vai praticar para vibrar, né? Cada vez mais a tua vibração nos pilares que precisam das emoções de alta frequência. Eu vou adorar tudo isso? Vou, né? Claro que vou. Pra caramba. Então, ao notar, por exemplo, vamos lá, para o contrário, que agora nós estamos falando o seguinte, qual é a frequência contrária, né? Então, a gente tá aqui no amor. Vamos primeiro no amor, tá? Por exemplo, vamos supor que você nota alguém irritado no mercado. Mentaliza silenciosamente. Eu envio amor e compreensão para essa pessoa. Às vezes eu vejo meu filho muito nervoso, o Di, de repente um dia um pouco mais, né, mais nervoso, mais tenso. Eu faço oração para ele, eu faço técnica para ele. Isso é generosidade, isso também é amor. Um amor. Então, vamos lá. O que é essa live? Qual é o conteúdo? Como manter frequência em meio do caos. Você tem que manter a tua frequência com atitudes diárias, algumas atitudes diárias que possam te ajudar a todo momento estar em alta frequência, viver em alta frequência, tá? Uma colega perguntou aqui, ó, mas isso não é viver de aparência? No meu caso, não. Mas se você está lá para agradar o outro, talvez essa é a interpretação que você dá. E aí a tua interpretação que isso é aparência não está relacionado ao caso em si, e sim a tudo que você ouviu e as crenças que você tem. Tanto que se eu identificasse isso, eu já teria falado, teria me antecipado e falado. Então, no meu caso, não, pelo contrário. Eu entendo que eu tenho um relacionamento, que tem uma vida, e que eu vou me dedicar a todo momento a práticas daquilo que não é a minha essência. Como eu sei que ele faz também. Ah, ele não gosta de ir ao shopping, mas ele vai. Ele se dedica a ir ao meu lado porque ele sabe que eu gosto. E ele entra de loja em loja. Mas ele faria isso? Não, ele não. Mas ele vai comigo. Não é viver de aparência. É você entender que você é um casal e o que o outro gosta, o que o outro gosta. E aí eu preciso, né? O que eu vou fazer pelo outro porque ele merece, por tudo que ele faz por mim? É uma troca. É uma troca. Então, é uma troca o tempo todo. E claro que tem vezes que eu não quero, e ele também não. Então, né, cada um tem a sua voz, tem a sua vez, mas praticar atos, né, de carinho, de cuidado, de amor para o outro, seja para os teus filhos, para o teu marido, seja, né, para os meus alunos, como eu faço também para vocês, com certeza. Então, o viver de aparências pode ser porque você foi forçado. No meu caso, não. Eu vou. Né? Eu quero praticar isso cada vez mais. Eu quero praticar, eu quero estar lá, eu quero ir também. Mas a Elaine escolheria isso? Não. Esse que é o ponto. Ele escolheria ir ao shopping? Não. Mas a Elaine quer ir, então ele vai. Né? Então ele pratica também atitudes e comportamentos em prol do outro, porque o relacionamento é uma troca.
né? Essa eu faço por você, você faz por mim. E fazemos por nós também. Até onde, o que eu estou fazendo que corrompe a minha identidade? Poxa, ir ao shopping? Claro que não. Mas existe algo que eu faria? Não, daí não, né? Que corrompe, né, os meus valores? Eu acho que viver de aparência talvez seja quando corrompe os teus valores. Quando você está fazendo algo que corrompe o teu valor. Valores que são importantes para você. Aí pode ser que sim, porque você está fazendo algo que você não quer pelo outro. Viver completamente de aparência. No meu caso, não tem essa frequência, essa energia, nem esse significado. E talvez realmente seja isso, né? Porque é fazer algo que corrompe realmente os teus valores, tá? Então vamos voltar. A questão de você enviar amor e compreensão para essa pessoa ao ver uma criança chorando. Ao invés de julgar, enviar amor mentalmente para esses pais, né? Imagina uma criança ali e o pai tendo que levantar a voz. Por exemplo, a gente vai julgar o pai, né? E por que eu não mando para ele amor, carinho, compreensão, uma vez que eu já passei por lá e eu sei essa situação? Então, dentro deste amor, essa generosidade, você vai trazer aí no teu dia a dia de que forma com que você pode praticar amor. Às vezes eu pratico amor, sabe como? Respondendo o Instagram. Quantas vezes eu vou lá e respondo o Instagram? Respondo vocês lá no Instagram, porque eu quero praticar amor e carinho. E é eu mesma que estou lá, as pessoas não acreditam. E aí eu mando até uma foto minha, que de fato, né, é eu que estou lá. Então, o que é praticar amor? Né? Como que você pratica? Como que você pode, naquilo que você faz, ter atos de amor, tá? A hora que eu saio daqui, por exemplo, da aula, os meus filhos já estão dormindo. E eu tô no segundo andar. Eu nunca desço pro primeiro andar sem passar no quartinho deles, dar um beijinho neles. Amor e generosidade. Ah, mas não é só questão de mãe? Não. Para mim, eu estou praticando, né? Porque eu desceria fazer as minhas coisas, depois eu vou. Não, mas eu vou lá agora. Porque agora eu estou praticando meu amor. Depois é ver se tá tudo certo pra gente poder dormir. Então, qual é a polaridade contrária? Do amor. É o julgamento. Criticar. Vocês viram por que julgar é frequência de pobreza? Por que julgar, que eu falei ontem, né? Julgar, criticar, condenar e reclamar te leva à pobreza. Porque você já entendeu que é a frequência contrária do amor. E o amor é a frequência do dinheiro. O amor é a frequência que te leva à alegria, à harmonia, à abundância. Então, criticar mentalmente, polaridade contrária, julgamento constante. O julgamento constante é a crítica. Então, criticar mentalmente alguém por uma roupa que você não gostou. Mestra, você já criticou alguém e julgou alguém porque estava usando uma roupa estranha? Já. Você fez isso recentemente? Fiz. Você não tem vergonha de falar isso? Não. O fato de eu falar isso, pelo contrário, é você entender que nós somos iguais. Isso é inerente, é automático ao ser humano. Mas no momento que eu me vi julgando, é instantâneo, é o óbvio, é instantâneo, não há como não fazer, nenhum ser de luz não faria isso. Só que naquele momento, eu não permaneço neste local. O julgamento, ele vai vir. É impossível eu não ter. É isso que eu quero dizer. É impossível eu não praticar. Não existe como, tá na tua cara. Você vê ali no shopping uma mulher com os peitos tudo de fora. Uma saia aparece na polpa da bunda. Aí eu olho pra pessoa. Eu não vou julgá-la. Impossível. É instantâneo. Não é eu. Não é você. Não importa se você queira ou não. Automaticamente a imagem juntou com a informação. Mas naquele momento, eu posso cutucar a colega, falar aqui, fazer uma foto, ficar cochichando, ficar falando, ou eu apenas observei, percebi que eu pensei algo, mas eu não completo esse pensamento. Mas ele veio para mim, lógico, eu sou ser humano. Ser humano. Só não faria isso, ou só não veria essa situação dentro de mim se eu fosse um extraterrestre. Como humano, é automático.
É você olhar e imaginar. Eu não me programo para pensar. Eu não olhei e fiquei pensando, o que eu penso sobre isso? Não existe isso. É por isso que isso é o despertar. Eu tenho que tornar consciente. Então, naquele momento, sim, com consciência, aí eu me torno alguém que eu me orgulho de ser. Aí eu me torno alguém que eu me orgulho de ser. Elaine, você se orgulha de ser quem você é? Resumo da história, todos somos imperfeitos. O perfeito, ele não nasceu. Bingo. Existe algum ser humano perfeito, mestra, na face da Terra? Lógico que não. Até porque ele não precisa, tá vivo por quê? Qual é a lógica dele estar vivo se ele é perfeito? O mundo é para os imperfeitos. Porque é a tua imperfeição que veio ser curada. Então, se você é perfeito, você é um ser de luz. Se você é um ser de luz, maravilhoso, Buda está vivo? Eu falei ser humano vivo. Ser humano vivo. Mas para ele ter sido perfeito, as imperfeições dele, que são muito claras, foram se iluminando. A lógica da vida é buscar a perfeição, metáfora, a evolução, o crescimento. Para a gente fechar, o otimismo. Como que eu pratico o otimismo? Uma das frequências mais altas para poder manter a minha vibração alta em meio ao caos. Otimismo. O que é? É escolher ver o melhor resultado possível em todas as situações. Não importa o que aconteça, veja o melhor cenário. Veja com otimismo e não com pessimismo. Não olha para o negativo, não olha para o que deu errado, olha para aquilo que deu certo. Mestra, você faz isso sempre? Sim. Aí Jaque Kelvin aqui me olhando, tipo... Ela é uma farsa. Aí Kelvin vem assim, ó. Kelvin, você está demitido. Ele pergunta, você tem certeza, Elaine? Não conhece essa historinha? Não, então vamos lá. Vou falar assim pro Kelvin. Kelvin, olha, nós precisamos fazer o teu desligamento. Aí o Kelvin, Elaine, você tem certeza disso? Você lembra aquele dia que você mentiu na live? Que você era otimista em todas as situações? Ah, tá, obrigada, Kelvin, de nada. Imagina eu mentindo na frente do Kelvin e da Jaque, que eu sou otimista 24 horas por dia. Lógico que não. E ninguém é. Somos imperfeitos. Mas, de novo, o que eu faço com todo esse conhecimento? Como que eu ajo depois disso? Na hora que eu percebi que eu tô negativa, caramba, o meu automático foi para... Automaticamente eu vejo algo, uma notícia, automaticamente eu não pensei, eu já estou no negativo. É ou não é? Então eu tenho o quê? É a minha consciência. Naquele momento é o meu start, me lembrar, peraí, você não é pessimista, você é otimista. Vamos ver o melhor cenário disso? Então, automaticamente, o treinamento, a reprogramação te leva a essa consciência otimista, realista, que hoje você não é, mas isso é treinável, isso se pratica, você se torna. E quando lá na frente alguma situação acontecer que te leva para esse automático, você sai de lá instantaneamente. Você sai. Vamos lá. E olha o bingo. Eu vou escrever antes que eu esqueça. Se preparam para o bingo de encerramento. Mestra, você é otimista sempre? Não. Nunca. Automaticamente, muitas vezes, eu sou pessimista. Porém, ó, o bingo de milhões. Porém, eu nunca, jamais vibro pessimismo. Bingo de milhões. Quero ver quem entendeu. Bingo. Bingo. Eu posso ser pessimista. Ser pessimista é completamente diferente de vibrar pessimismo. Uau!
Bingo. Sim, hoje eu reclamei. Não quer dizer nada. Eu ter reclamado não significa que eu vibrei reclamação. Puta que pariu. Vou continuar, vamos lá. Bingo. Bingo, mestra. O bingo da vida. O bingo da vida. Ah, eu fui lá julgar. Sim, eu julgo, mas eu não vibro no julgamento. Puta que pariu. Que bingo, né? Que bingo, gente. Pelo amor de Deus, onde é que você vai aprender isso? Aonde? Puta que pariu. É isso. Escolher ver o melhor resultado possível em todas as situações, mantendo os pés no chão. Eu vou ver o lado positivo, mesmo que eu olhe para o negativo. Olhar para o negativo, olhar para o pessimismo, não é vibrar lá. Para um holo co-criador. Para um holo co-criador. Meu holo co-criador não vai vibrar lá. Mas ele é humano. Ele pode sim ter ido, visitado esta emoção, mas ele não mora lá. Ele não mora lá. Ele só foi espiar. Ai, vim te visitar, tá bom, tchau, vou embora. Ele não mora lá. Morar lá é vibrar lá. Então, como que eu pratico isso? Como que você vai praticar? Como que você pratica otimismo? Tudo que você olhar, independente do resultado, você vai ver com os olhos de positivo, de otimismo. Ao enfrentar um desafio no trabalho, você vai afirmar esse desafio e a oportunidade que eu tenho de crescer. Se tudo der errado, por pior que tenha sido, eu sou filha de Deus e somente coisas boas acontecem comigo. Se isso aqui aconteceu, é porque é o melhor para mim, porque eu sou filha de Deus e só coisas boas acontecem. Eu tinha uma meta e não deu certo. Não consegui. Não interessa. Você vai comemorar pelo resultado que você alcançou. E a única forma que você tem de bater a tua meta no dia seguinte é agradecendo hoje como se tivesse alcançado. Quando você atrasar para um compromisso, você vai mentalizar. Eu vou mudar isso. Eu vou chegar no tempo certo. Tudo flui perfeitamente. Vai dar tudo certo. E você vai mudando todas as atitudes, comportamentos que, de uma certa forma, você não se orgulha. Porque aqui na polaridade negativa, nós temos o pessimismo. Pensar imediatamente que algo vai dar errado ao receber uma situação é o que o pessimista faz. Então, eu preciso automaticamente, com tudo que acontecer, não importa o que seja, eu estou praticando otimismo. Eu vou ser otimista. Eu vou entender que eu vou olhar. Se você precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro, você está olhando para as dívidas ou para o dinheiro que você precisa buscar? Para as dívidas. Pronto, tá pago. Se você precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro, não é isso? Você tá aqui por quê? Porque você quer co-criar dinheiro, beleza. E você tá focado e olhando para a falta ou para o dinheiro? Tá pago, mestra. Obrigada.